amigos do Enferodonto, eu sou o R. Mar II e esse é o seu canal de aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia. E a gente segue o curso dos nossos conteúdos, tentando facilitar aí um ou outro assunto em matéria de concursos públicos, especialmente nas áreas de enfermagem e odontologia. Hoje a gente vai falar sobre tétano, galera. Então, a doença de notificação compulsória é uma doença de alta letalidade, está muito relacionada ao estado vacinal das pessoas, principalmente porque a única forma de se prevenir tétano é através da imunização, né? Nós temos um problema que é justamente a doença, nesse caso aí, não conferir imunidade, apenas o processo de imunização. E é uma vacina que é ofertada na rede pública desde os 2 meses de idade, mas que ela requer a atualização vacinal, um reforço a cada 10 anos. E a grande maioria dos casos de letalidade do tétano estão relacionados principalmente às pessoas imunocomprometidas, e a gente faz destaque aí para idosos que realmente estão com o seu quadro imunológico não responsivo de forma eficiente. Então a gente vai conhecer um pouquinho sobre tétano. É uma doença que causa uma neurotoxina, né? A tétanoespasmina, e ela tem predileção por células nervosas e vai causar uma hipersensibilidade aí neurológica que determina quadros de contratura, quadros de espasmos, e é uma doença que necessita de hospitalização, necessita de cuidados intensivos e, claro, uma assistência médica, uma assistência de enfermagem bem criteriosa. E destacamos a letalidade aí aumentada, aí cerca de 30% das pessoas acometidas de tétano, elas evoluem para óbito, né? Então, vamos conhecer um pouquinho sobre o Clostridium tetani, né? O agente etiológico do tétano. Se você estiver gostando, não deixe de se inscrever no nosso canal Enferodonto, aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia. Sua inscrição é muito importante para o desenvolvimento das nossas aulas e também deste canal aqui no YouTube. Então vamos conhecer um pouco sobre as características gerais do tétano, né? Aqui a gente está falando principalmente do tétano acidental. Primeiro, ela é uma doença infecciosa e não contagiosa. O que significa isso aqui, gente? Não há transmissibilidade interpessoal. Ou seja, uma pessoa com tétano, ela não transmite para outras pessoas, seja por secreções, gotículas, pelo ar, né, pelo contato. Então ela tem essa característica. Mas ela é uma doença que a gente costuma trazer ela para a tríade epidemiológica, né? Porque é a interação entre o ambiente, porque no ambiente nós encontramos o quê? Os esporos do Clostridium tetani, né? E a gente tem que falar que a forma esporulada é uma forma extremamente resistente. Mais ainda, é uma forma que se reproduz em condições de ausência de oxigênio, que a gente vai falar aqui de anaeróbica. Então, por isso que se associa muito a aquisição do tétano ao acidente, ao se cortar com objetos enferrujados, objetos metálicos enferrujados. Mas o esporo está no solo, ele está em fezes de animais. Por quê? Porque nós temos formas não infecciosas do tétano no intestino de animais, no próprio intestino humano, né? Então, formas inativadas. Mas quando ela se torna na forma ativa, né, na sua forma não vegetativa, essa bactéria ela secreta uma toxina muito importante, que ela é chamada de tétano, a famosa tétanoespasmina, né? Então, tétanoespasmina. O que essa toxina faz? Ela se gruda às sinapses, aos axônios dos dendritos, das células neurológicas, né? Interferindo aí na condução dos estímulos, na recepção dos estímulos neurológicos, e determina quadros de espasmos, dor neurológica, convulsões. E uma vez ligada, essa ligação ela é irreversível. O que se vai fazer é a neutralização dessa toxina.
Então, o tétano, ele está na tríade epidemiológica. Você tem a relação do ambiente, onde a forma vegetativa, a forma esporulada do Clostridium tetani vai estar. Você tem um agente etiológico que é propriamente essa bactéria, né? Então, o Clostridium tetani. E você vai ter o que? O susceptível, que sou eu, que é você, que é a pessoa que não tem imunidade, pois a principal forma de prevenção dessa doença é a vacinação. E o tétano ele não está só entre os humanos, ele também está nos animais. A gente pode destacar aí, por exemplo, bois, né, os bovinos. Então, o quadro de contratura, os equinos, né, de onde se vem o soro antitetânico, né, que é produzido aí com a inoculação do Clostridium, das toxinas nos cavalos, né? Então vem do soro equino aí. Então, dentre essas características, nós temos isso aí, que ela é prevenível por vacinação. O modus operandi do Clostridium tetani é essa produção dessa exotoxina que vai causar um quadro de hiperexcitabilidade do sistema nervoso central. E aí a gente tem 3 manifestações clássicas que eu não vou adiantar, daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês, que é o diagnóstico clínico do tétano, até porque a literatura vai mostrar que o diagnóstico é essencialmente clínico ao invés de laboratorial. Então, nosso agente etiológico é esse famoso aí, o Clostridium tetani, que é um bacilo gram-positivo, esporulado, anaeróbico, ou seja, se reproduz, produz esporos na ausência de oxigênio, né? E permite o que? Essa capacidade de resistência de permanecer por longos períodos no ambiente, né? Então você tem essa relação do ambiente, do agente e do hospedeiro. Uma característica importante é que a forma esporulada ela fica assim como umas flechinhas, né? Então quando se vai para a microscopia, se observa ela como uma flechinha ali, o formato, a morfologia do Clostridium tetani na forma esporulada. Então, o Clostridium tetani é normalmente encontrado na natureza sob a forma de esporo, podem ser identificados na pele, fezes, terras, galhos, arbustos, águas em decomposição, né, putrefas, né, poeiras das ruas, trato intestinal dos animais, por isso que ele é eliminado nas fezes e contamina o ambiente, principalmente aí, ó, do cavalo, né, a gente pode destacar também aqui os bovinos e, claro, o ser humano, né, sem causar doença, porque, ó, o tétano ele pode estar no aparelho intestinal na sua forma inativada, né? Inativo, sem produzir a tétanoplasmina, né? Sem produzir tétanoespasmina. Atentem para isso aqui, porque cai em prova muito o nome dessa exotoxina, tá? Vamos lá. Então, modo de transmissão. A infecção, ela, lembre-se, tétano, gente, não é contagioso, né? Ó. Então, aqui você tem, ó, 3 elementos. O hospedeiro, ou susceptível. Você vai ter aqui o agente. E você vai ter também a relação com o ambiente, né? Então você tem a forma vegetativa esporulada ali que está com os esporos do Clostridium tetani. Esse Clostridium precisa entrar em uma solução, em uma porta de entrada. Essa porta de entrada é o quê? É o rompimento da integridade da pele, né? Então a introdução dos esporos acontece justamente aí através de feridas superficiais, arranhaduras, mordeduras. Mordeduras não, né, gente? Mordeduras é para quê? Para raiva, né? Porque o tétano ele não é transmissível, né, dessa forma por secreções ou pela via aérea, e sim os esporos que estão no ambiente, né? Então aí, ó, a forma esporulada ela adentra justamente por essa porta de entrada, através dos ferimentos e através desse foco infeccioso. Por isso que uma das medidas de controle do tétano é justamente fazer o que? A desinfecção das lesões.
inclusive até mesmo com um debridamento, né? Então a retirada ali daquele tecido infeccionado, contagiado com Clostridium tetani, né? Então a bactéria ela começa a produzir essas duas exotoxinas, a tetanolisina e a tetanoespasmina, né? Então a tetanolisina, gente, ela produz um quadro de destruição, principalmente de células hematológicas. Mas é a tetanospasmina, né, ou a tetanoespasmina, vocês podem encontrar também a literatura falando assim, que se liga às células neurológicas, né? Então, ó, células neurológicas. E uma vez ligada, é uma situação irreversível. E essa tetanoespasmina, ela inibe, ela altera o processo de condução de impulsos nervosos e liberação de mediadores. Isso aí leva a um quadro de que? Ó, rigidez muscular, contraturas, espasmos, convulsões. O problema é que essa paralisia, essa rigidez, ela pode chegar aqui a órgãos nobres, como o coração e a respiração, havendo a necessidade dessa pessoa precisar de quê? De respiração assistida, respiração mecânica, né? Respiração através aí do respirador e também procedimento de abertura de vias aéreas invasivas, aí no caso a intubação, né? A intubação orotraqueal. Então, o mecanismo de transmissão é justamente a inoculação dos esporos que estão no meio ambiente através de uma solução, o rompimento da integridade da pele. E uma vez que ali ocorre a infecção, as bactérias elas vão deixar de ser esporuladas, vão começarem a se reproduzir e produzir, secretar essa exotoxina, principalmente aí a tetanoespasmina, que tem predileção por células neurológicas. Período de incubação, ele é relativamente longo, né? Pode chegar aí até 28 dias, em média, são 5 a 15 dias. O que a gente vai destacar aqui é o seguinte, ó, quanto menor o período de incubação, pior o prognóstico, né? E a gente ainda vai destacar mais ainda, quanto mais cedo apresentar os quadros de espasmos, também pior será o prognóstico para aquela pessoa, né? Então, o período de incubação é o período compreendido entre o aparecimento dos primeiros sinais e sintomas, né? Então, o período compreendido entre o ferimento e a porta de entrada do bacilo e o primeiro sinal ou sintoma, né? Às vezes ele pode cursar com febre, com mal-estar, mas são os sintomas neurológicos, são os sintomas de alterações na rigidez muscular, principalmente da face, o surgimento de riso sardônico e os quadros neurológicos convulsivos ou espasmódicos, as pernas ficando rígidas e a pessoa não conseguir se movimentar, que levam à suspeita do tétano, né? E o diagnóstico é clínico, né? A gente vai mostrar sobre isso. Então, ó, você tem um período geralmente curto de 5 a 15 dias, pode chegar até 30 dias, né? Mas a média é isso aí, ó, em torno de 5 a 15 dias após a inoculação do Clostridium tetani lá no rompimento da pele, começar a produzir os sinais e sintomas através da secreção das exotoxinas. Uma coisa que a gente vai destacar aqui, ó, o período de progressão. O que é o período de progressão? É o período em que ocorrem os sinais e sintomas e surgem os primeiros sinais neurológicos, no caso aí as contraturas, aí, no caso aí as convulsões ou os espasmos musculares, né? Susceptibilidade. Todos nós somos susceptíveis desde que não estejamos imunizados, né? Então, a vacina ela é a principal forma de prevenção do tétano. E, claro, o seu reforço, né, gente? Lembre-se que de 10 em 10 anos é necessário que, reforço, galera, né? Então, a suscetibilidade da doença é universal, ela é descrita aí em todas as regiões do planeta, né? E a principal medida de prevenção contra o tétano é a vacinação dos susceptíveis de rotina nas unidades básicas de saúde. Apenas a vacinação confere imunidade, a doença não confere imunidade. Quais são as manifestações clínicas, né? Então, aí, ó, hipertonia, né? A contração forte, rígida e involuntária dos músculos, né? Mantidas, dolorosa, essa contração é dolorosa, né? Então, aí, ó,
de forma localizada ou generalizada. Quando ela dá a contração, a contratura generalizada, a pessoa adquire uma forma de arco, né? Fica envergado. A gente vai mostrar essa imagem, né? E aí essa hiperreflexia profunda e contraturas paroxísticas se manifestam a estimulação, a pequenas estimulações do paciente. Inclusive, antigamente, quando a pessoa estava acometida de tétano, ele ficava isolado da luz, do som e do calor. Colocava-se em um quarto fechado, com ausência de luminosidade, com interferência mínima de som e com um ambiente climatizado, né, com conservação aí de uma temperatura mais fria. Hoje, com a evolução do tratamento, você tem o que? A sedação do paciente. Então, a maioria das pessoas com tétano hoje, a primeira conduta é justamente sedar essa pessoa, esse paciente, para evitar os quadros justamente neurológicos agravados, principalmente aí os espasmos e as convulsões, né? Então, os sintomas iniciais costumam ser relacionados com a dificuldade de abrir a boca, a contração dos músculos do masseter, né, que é chamado de trismo, e o riso sardônico, né, aquele riso segurado, aquele riso sádico, aquele riso mal intencionado que a gente chama, né, aquele cara sádico, né? E a dificuldade de deambular, dificuldade de caminhar, devido à hipertonia do músculo correspondente, né? Então, aqui a gente mostra, né, tonturas, rigidez de pescoço. Esses são os principais sintomas antes de começar a fase de progressão, que são os espasmos, né? Palpitações podem se manifestar através de taquicardias, que não estão relacionadas aí a histórico cardiológico, né? Alguns quadros podem, porque uma infecção pode cursar com febre, e aí também há um quadro sudoríico, né? Então a gente mostra aqui a hipertonia dos músculos do masseter, né? Essa hipertonia é dolorosa, e a formação do famoso riso sardônico, né? E essa a outra manifestação clássica aí do tétano, você vai achar na maioria das literaturas, que é a contratura aí do arco vertebral, né? Da coluna dorsal, né? Então, é muito importante aí essa envergadura que a gente observa, né, da coluna, né? Ela é chamada de opistótomo, né? Então, a pessoa fica com esse quadro de contratura aí da coluna, né? Então, ele tem que estar, em unidade de terapia intensiva. Então, o tratamento do tétano não é um tratamento simples, é um tratamento que exige cuidados intensivos, então exige hospitalização. Então, uma vez que surgem os primeiros sinais e sintomas, uma ferida que poderia estar exposta a agentes contaminantes, tá? Por isso que é importante a anamnese, a gente vai falar um pouco. Tem vídeo da gente aqui no canal falando da anamnese. A anamnese é uma técnica de se entrevistar, e também o exame físico, as técnicas de exame físico são importantíssimos para coletar informações da pessoa, chegar a um diagnóstico, porque o diagnóstico do tétano é clínico, né? Então, uma vez que começam a surgir os primeiros sinais e sintomas de contrações, rigidez do pescoço, rigidez nos membros inferiores, febre, tontura, ou até mesmo os quadros já de contratura aí do masseter, o riso sardônico. Então, uma vez que é estabelecido o diagnóstico, essa pessoa vai ter que ser hospitalizada, né? Pode acontecer um quadro de paralisia dos músculos respiratórios, do coração, levar a uma parada cardiorrespiratória. Então, essa pessoa, às vezes, é necessário entrar com uma via aérea avançada, uma intubação orotraqueal, garantir a função excretora através aí de sondagem vesical, extração de urina, né? Uma dieta especial, às vezes é necessário até uma sonda nasoentérica ou oroenteral para garantir a alimentação desse paciente, além das condutas medicamentosas, a prevenção de complicações, né? A gente via que antigamente o tratamento do tétano, eles isolavam as pessoas de luz, de calor e de som. Hoje vai utilizar a sedação. Então esses são os princípios básicos de um tratamento, né?
Primeiro, a hospitalização, se possível, unidade de terapia intensiva. Depois, vai começar as medidas. Sedar esse paciente para reduzir aí as condições neurológicas de espasmos, de convulsões. Depois aí, a neutralização da toxina antitetânica, né? Da toxina tetânica, da tetanoplasmina, né? Através do soro antitetânico ou da imunoglobulina humana antitetânica. A gente vai mostrar as condições em que se determina um, se determina o outro, né? Debridamento do foco, a limpeza, às vezes precisa até extrair cirurgicamente ali aquela região infecciosa, onde o Clostridium está inoculado e se reproduzindo, né? E o tratamento também contra o Clostridium através da antibiótico-terapia, penicilina, metronidazol, outro antibiótico, né? E as medidas gerais, prevenção de escaras, alimentação, hidratação das pessoas. Ou seja, segue um roteiro, porque o atendimento do paciente é um paciente grave, é um paciente com risco à evolução de óbito, com péssimo prognóstico quando as condições de período de incubação são rápidas e evolui rapidamente para a fase espasmódica, aí, a fase de hiperreflexia, a fase de hipersensibilidade e hiperexcitação neurológica. Aqui a gente faz uma propaganda do nosso preparatório para concursos públicos na área da enfermagem. Esse cursinho funciona mensalmente. Você tem 3 aulas gravadas, essas aulas serão suas, né? E um encontro online ao final do mês, só de resolução de questões. A gente utiliza a plataforma do Google Meet, se você estiver interessado. A gente trabalha lá disciplinas específicas da enfermagem e também os conteúdos de saúde pública, legislação do SUS, legislação em enfermagem também. Então, se você quiser conhecer o nosso cursinho, e também, se não quiser fazer parte do cursinho, mas quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp lá, que a gente tem divulgando informações e materiais didáticos sobre os principais concursos, especialmente do Nordeste, fica à vontade, é só mandar um oi lá para o meu WhatsApp ou um e-mail também no nosso endereço eletrônico, arrimar2@gmail.com. Vamos continuar aqui, estamos falando de tétano, né? Então aqui os princípios, vamos falar agora dos princípios de tratamento: sedação, neutralização da toxina, debridamento do foco, tratamento contra justamente a bactéria, o Clostridium tetani e as medidas gerais. Então, sedação é importantíssimo por causa do estado neurológico dessa pessoa. Então, aí está a imagem do opistótomo, né? Essa forma de contratura aí da coluna vertebral. Então, isso aí pode levar a parada respiratória, pode levar a parada cardíaca. A gente mostra que uma das alterações são palpitações cardiológicas, né? Então, o relaxamento muscular é importantíssimo. Por quê? Porque o tétano ele causa isso, que uma hiperrigidez da musculatura, dolorosa, e que impede o quê? Movimentos, pode levar até fraturas ósseas, né? Então, é uma doença muito lesiva e que evolui às vezes para óbito, né? Então, o relaxamento muscular, o principal objetivo no tratamento do tétano, e visa permitir a ventilação, a pessoa ser capaz de respirar, porque pode paralisar os músculos da respiração, o diafragma, né? Reduzir o estímulo doloroso e evitar hipertonia e espasmos. Então, assim, tem que se colocar a pessoa em um ambiente calmo, se for possível, privativo e com controle de luminosidade, porque o mínimo estímulo luminoso, o mínimo estímulo sonoro pode levar a um quadro de contratura, né? Um quadro de espasmo muscular, tá? E aí você tem agora a neutralização da toxina tetânica, né? Então, é utilizado soro antitetânico, esse soro é produzido aí em animais. Se a pessoa tem hipersensibilidade aos soros, soro antitetânico, antidifterico, antirrábico, então geralmente vai se indicar o quê? A imunoglobulina humana, né? Então, tanto o soro quanto a imunoglobulina, eles têm indicações específicas. O soro ele pode ser administrado por via intramuscular, a imunoglobulina é via intramuscular ou endovenosa, em sítios diferentes do local onde foi inoculado vacina, né? A vacina antitetânica. Então, você tem aqui o soro antitetânico, que é a primeira medida, né? O que é mais disponível nas unidades de saúde, nas unidades hospitalares, né? Preconizado para prevenção e tratamento do tétano. Então, a imunoglobulina humana ela é utilizada em pacientes imunocomprometidos, em pacientes soropositivos, em idosos, né? Também indivíduos que apresentam hipersensibilidade a qualquer componente ali do soro heterólogo.
Em nascidos vivos, né, em recém-nascidos, em situações de risco para o tétano neonatal, cujas mães não tenham um histórico vacinal conhecido ou que não tenham sido vacinados adequadamente, né? Em recém-nascidos prematuros com lesões potencialmente tetanogênicas, ou seja, que se machucou, que se cortou num ambiente contaminado, com potencial para desenvolver aí a infecção pelo tétano, né? Independente da história vacinal da mãe. Então, o segundo princípio no tratamento das pessoas com tétano é justamente neutralizar a toxina, a tétanoespasmina e a tétanolisina, com justamente aí o soro antitetânico ou a imunoglobulina humana antitetânica. A eliminação do Clostridium tetani, né? Então agora a gente já passou para a bactéria e não para a toxina, né? Se faz com antibiótico, então a gente tem a penicilina, a gente tem o metronidazol, é muito utilizado o metronidazol, né? Ambos podem ser utilizados aí pela via endovenosa. Esse paciente vai estar em unidade hospitalar, né? Então aí tem a indicação dos antibióticos de escolha para a eliminação do Clostridium tetani, né? E o debridamento do foco é a limpeza daquela ferida, né? Então ali você vai utilizar a desinfecção, você vai fazer a limpeza, a higienização. Pode utilizar solução salina, o famoso soro fisiológico. Pode utilizar objetos degermantes. A gente utiliza muito o PHMB, a poliexamida. Pode utilizar também a clorexidina. Degermantes mais rústicos, como o PVPI, né? Também tem a sua ação aí contra o Clostridium tetani. Então, o objetivo é limpar o ferimento com soro fisiológico, água e sabão. Isso aí é a regra mais simples possível na assistência. Se cortou, se feriu, a primeira coisa que você tem que fazer é lavar com água limpa, preferencialmente soro fisiológico, pode utilizar água destilada também, né? E água e sabão. Você pode ferver a água para retirar o contaminante e depois fazer a limpeza também, né? E realizar o debridamento, retirada daquele foco infeccioso mecanicamente, né? Retirando todo o tecido desvitalizado, e às vezes precisa de procedimento cirúrgico com anestesia, né? Então nem sempre vai ser apenas o debridamento instrumental mecânico, às vezes é necessário debridamento cirúrgico, né? Após a remoção das condições suspeitas, fazer a limpeza com água oxigenada ou solução antisséptica, né? Aí a gente destaca álcool, clorexidina, permanganato de potássio. Você pode usar PVPI, você pode usar... Hoje ele é muito utilizado, né? O PHMB, também um antisséptico aí não seletivo, não vai causar destruição de células boas, né? E causar uma maior desvitalidade aos seus tecidos, né? Então, ferimentos pontiformes, ou seja, ferimentos em ponta, objetos pontiagudos, né? Profundos, devem ser abertos em cruz, tá? Tem que abrir e lavados generosamente para garantir aí o que? A limpeza do foco infeccioso, né? E monitorar também o estado vacinal dessa pessoa, ver se tem vacina histórico, necessidade de se tomar justamente alguma dose de reforço contra o tétano, né? Quando não, até mesmo utilizar o soro antitetânico. Medidas gerais, gente. Quais são as medidas gerais? Reduzir a acústica, a luminosidade e prover temperatura adequada, aí, principalmente paciente hospitalizado. Essa ideia, essa necessidade é para reduzir o que é a excitabilidade do sistema neurológico, que aí está sensível à ação da tetanoespasmina e pode levar a um quadro de espasmo aí, de contração generalizada ou até mesmo localizada, e principalmente aí de sítios nobres como a região respiratória, né? Manipular o paciente somente o necessário. Tudo isso está relacionado a desencadear os quadros de hipersensibilidade, de hiperreflexibilidade, né? Claro que esse paciente, se estiver em ambiente hospitalar, na grande maioria das vezes vai estar o quê? Sedado, né? Então ele já vai estar num coma induzido, né? Garantir a assistência por equipe multiprofissional especializada. Esse paciente vai precisar de nutricionista, de enfermeiros, de médicos, fisioterapeutas, fisioterapia reabilitatória, né? Sedar e relaxar o paciente antes de qualquer procedimento, né? De manter as vias aéreas permeáveis, né? Então isso aí está no princípio de manutenção da vida, a circulação e a respiração. Então às vezes é necessário até entubar essa pessoa, ou a ventilação não invasiva, né? Também realizar a hidratação adequada, utilizar analgésicos para aliviar a dor, porque
A contração dos masseteres é dolorosa, a contração de outros sítios musculares pode causar dor, pode causar ainda fraturas ósseas, né? Administrar antihistamínico antes do soro antitetânico para reduzir o quê? As chances de reação heteróloga a esse soro, né? E usar heparina de baixo peso molecular, 12 em 12 horas, 5.000 unidades internacionais em pacientes com risco de trombose venosa ou em idosos, né? E também em pacientes com sedação profunda, monitorar para prevenir o que, gente? O surgimento de escaras. Então, lembre-se, tétano é uma doença de notificação compulsória. A gente tem a portaria de notificação compulsória número 204 de fevereiro de 2016. Tem aula de notificação aqui no seu canal do Enferodonto, né? Ele define ali a lista nacional de doenças de notificação compulsória. Ela é uma notificação que, gente, imediata, em até 24 horas. Você vai notificar quem? A Secretaria Municipal de Saúde, né? Para se investigar. Toda a investigação é obrigatória, uma vez que haja notificação. A investigação é obrigatória, no caso aí de pacientes com suspeita ou quadro clínico diagnosticado de tétano. Então aqui vamos resolver questões, né? Vamos dar uma revisada, ver como é que esse assunto foi cobrado nas principais provas de concursos públicos aqui no Brasil, né? Primeira questão diz assim, ó. Embora o tétano acidental possa ser prevenido por meio da administração da vacina específica, que vacina é essa, gente? É a vacina DT, né? A partir de 7 anos de idade, você tem DT, que é a difteria e tétano, né? Se for menos de 5 anos, pode ser a DTP, que é a tríplice bacteriana, pode ser a tetravalente, aí entra a hemófilos influenza, e também entra a pentavalente, que nesse caso, além de tétano, difteria, coqueluche e hemófilos, entra também a hepatite, né? A penta geralmente é feita com 2 meses de idade, tá certo? Então, lá. Primeira questão diz assim, ó, embora o tétano acidental possa ser prevenido por meio da administração de vacina específica, ainda há registros de ocorrência dessa doença no Brasil. Por isso, no que tange ao tétano, o profissional de saúde deve estar atento. Letra A, que é a resposta correta, né? A possibilidade do contágio direto entre os indivíduos. Gente, tétano é o quê? Ó, não contagioso. Né? Como é que você se contamina com tétano? Você se fere, rompe a integridade da pele e o esporo, a vida esporulada lá, a bactéria na sua forma esporulada, que é altamente resistente a tudo no mundo, né? A calor, a frio, a radiação. Radiação não, né? A calor, a frio, a intempéries, ela sai da forma vegetativa, esporulada, e ganha a sua forma infectante e produz o que? A neurotoxina, né? Especialmente aí a tétano espasmina, mas ela não é de transmissão interpessoal. Então, ó, tá falso, né? Letra B, diz assim, ó. Um curto período de incubação do tétano e o fato de que o prognóstico é mais grave em incubações inferiores a 7 dias. A gente tem aqui que pode ser até 30 dias, né? Mas, em média, o período de incubação é de 5 a 15 dias. E que quanto mais cedo for os sintomas, pior o prognóstico. Atentem a isso aí. Então, a resposta até agora é a letra B. Vamos ver por que os outros itens estão errados, né? A não ocorrência de sinais clínicos específicos. Mas há sim sinais clínicos específicos, gente. A gente pode destacar o que aqui, ó? O riso sardônico, o trismo, né? Que é a contração dos masseteres, o opistótomo, né? Que é aquela contratura, a envergadura da coluna, né? Então, ó, a não ocorrência de sinais clínicos específicos, o que leva a necessidade para fins diagnósticos de exames laboratoriais. Gente, tétano, o diagnóstico é clínico, né? Não é por exame laboratorial, né? A letra D diz assim, ó, a baixa gravidade das possíveis complicações. Na verdade, é um paciente que tem, se sobreviver, ele tem uma alta potencialidade de ter sequelas neurológicas. Claro que ele pode se reabilitar 100%,
mas que ele tem uma chance aumentada aí de sequelas, né? Então, a baixa gravidade das possíveis complicações decorrentes do tétano, que caracteriza como uma doença de curso benigno. Pelo contrário, ó, ele tem uma letalidade alta, né? Então, assim, ó, em pessoas não imunizadas, em pessoas imunocomprometidas, geralmente a letalidade é 100%, mas entre os imunizados, você tem uma taxa aqui de óbito de até 30%. Então, é uma doença de curso sombrio, né? E a letra E diz assim, ó: aos cuidados domiciliares recomendados ao paciente, uma vez que o tratamento de tétano não exige hospitalização. Gente, o tratamento do tétano é feito em unidade de terapia intensiva, seguindo lá aquelas regrinhas, né? De, ó, primeiro vamos sedar, depois vamos neutralizar a toxina, depois vamos, ó, neutralizar ou tratar o Clostridium tetani. Vamos fazer também o que, ó, debridamento do foco e as medidas de suporte, né, às necessidades que são individuais, né, de cada paciente. Então, letra E também está errado. Mais uma vez a gente validou a resposta com a letra B. Tá? Segunda questão diz assim, ó: a respeito do tétano acidental, a gente está trabalhando sobre tétano acidental. Na próxima aula a gente vai falar sobre tétano neonatal. A respeito do tétano acidental, analisar os itens abaixo. Doença infecciosa aguda. Tá? Agora está correta, né? Não contagiosa, não há essa transmissão interpessoal, causada pela ação de exotoxinas produzidas pelo Clostridium tetani, né? As quais provocam um estado de hiperexcitabilidade do sistema nervoso central, né? Clinicamente, a doença manifesta-se por febre baixa ou ausente, hipertonia muscular, mantida, hiperreflexia e espasmos ou contraturas paroxísticas. Em geral, o paciente mantém-se consciente e lúcido. Então, ó, gente, a primeira questão, o item 1 está corretíssimo, né? E aí a gente desautonomia, né? Então, você tem aqui o sistema nervoso central, ele é simpático e ele também é parasimpático, né? E aí você tem funções autonômicas. Quais são essas funções autonômicas? Por exemplo, respiração. Independente de você autonomamente pode prender a respiração. Mas a função respiratória é uma função que automática, inconsciente, ela está funcionando mesmo que você torne, independente de você ter a consciência que está respirando, a função respiratória, a função cardíaca, ela está funcionando normalmente. Então, o tétano, essa neurotoxina, ela interfere nessa função neurológica e causa esse fenômeno chamado desautonomia, ou seja, ela perde a função automática do sistema nervoso central. E aí falha a respiração, falha a circulação, falha outros sistemas vitais, pode falhar função gastrointestinal, pode falhar função excretora. Então, rotinas automáticas do seu corpo, estabelecidas pelo sistema nervoso central, seja ele simpático ou parasimpático, pode causar um ataque cardíaco, pode causar uma bradicardia, pode causar uma parada cardíaca, né? São desreguladas por advento dessa reação aí a essa toxina, a tétanoespasmina. Então, a primeira questão está corretíssima, né? Se a primeira questão está correta, a gente vai eliminar aqui a letra B, né, que está dizendo que só tem o item 1 como correto. O item 2 diz assim, ó: o Clostridium tetani é encontrado nos intestinos de cavalo e outros animais, inclusive do homem, sendo inócuo nesse habitat. É comumente encontrado na natureza, sob a forma de esporo, nos seguintes meios: fezes, terra, reino vegetal, águas putrefatas, né? Instrumentos cortantes, pregos enferrujados, poeira de ruas e até na pele. Isso também está corretíssimo, né? Então, está corretíssimo. Esse é uma das formas de se adquirir o tétano, é o contato com o ambiente contaminado com os esporos. E desde, claro, que aquela pessoa não tenha imunidade conferida através de vacina. A única forma de controlar essa doença, de prevenir essa doença, é a vacinação. A doença não confere imunidade. Ele tem que ser até feliz de sobreviver a um quadro de tétano, né?
O item 3 diz assim: é uma doença não contagiosa, portanto não existe transmissão direta de um indivíduo para outro. Então, ó, também está correto, a gente já tinha falado isso na questão anterior. Então, a segunda questão, de fato, a resposta é letra D. Todos os itens estão corretos. Não há transmissão entre as pessoas de tétano. Né? Terceira questão diz assim, ó: o tétano acidental é uma doença infecciosa aguda não contagiosa prevenível por vacina causada pela ação de exotoxinas produzidas pelo Clostridium tetani, que provocam um estado de hiperexcitabilidade do sistema nervoso central. Assinale a alternativa incorreta, né? Então ela agora quer o contrário, né? Então vamos lá. Letra A diz assim, ó: a infecção ocorre pela introdução de esporos em solução de continuidade da pele, mucosas, ferimentos superficiais ou profundos de qualquer natureza. Tá verdadeiro, né? Então, a presença do ferimento, a presença das características do ferimento, superficialidade, profundidade e seu histórico vacinal, além do surgimento de sinais e sintomas, vão definir se você vai utilizar vacina, limpeza do ferimento ou até mesmo soro antitetânico / imunoglobulina humana. Né? Então, a primeira questão está correta. Né? A letra B diz assim, ó: os sintomas iniciais costumam ser relacionados com a dificuldade de abrir a boca, trismo e riso sardônico, e de deambular, caminhar, né? Devido à hipertonia muscular correspondente. Isso também está verdadeiro, né, gente? Então, a letra B também está verdadeiro. Então, aquele riso, aquela incapacidade, né, de mover a face mímica das bochechas, né? A letra C diz assim, ó: no curso da doença podem ocorrer diversas complicações, destacando-se pneumonia, infecção urinária, sepse, asfixia por obstrução alta ou insuficiência respiratória. Gente, isso também está verdadeiro, né? Então, está verdadeiro aí. A letra D diz assim, ó: os princípios básicos do tratamento do tétano são sedação, neutralização da toxina tetânica, debridamento do foco e antibiótico-terapia. A gente já tratou na contextualização do tétano, a gente já falou isso também em questões, esses princípios são seguidos lá na hospitalização, então isso também está verdadeiro. A letra E diz assim, ó: existe transmissão direta de um indivíduo para outro. Devido a isso, o paciente deve ser mantido em isolamento. Gente, tá falso, né? Às vezes se mantém em isolamento porque não é a unidade não é capaz de sedar, não tem capacidade de fazer sedação nem cuidados de terapias intensivas, né? Mas o isolamento está muito relacionado à prevenção de estímulos que possam levar à excitação do sistema nervoso, que consequentemente leva aos quadros de contratura e espasmos, né? Então, a questão ali está errada, primeiro porque diz que está transmitível entre pessoas, isso está falso. E segundo, que não é relacionado a isso que se mantém a pessoa em isolamento, não é por causa disso, certo? Então, de fato, a terceira questão, letra E, é a incorreta, né? Quarta questão diz assim, ó: o tétano acidental é uma doença infecciosa aguda não contagiosa prevenível por vacinação causada pela ação de exotoxinas produzidas pelo Clostridium tetani, que provocam um estado de hiperexcitabilidade do sistema nervoso central. São princípios básicos no tratamento do tétano, exceto. Então, ó, letra A diz assim, de cara, manter o paciente acordado. Gente, a gente já bateu sobre essa tecla, né? Na verdade, a gente vai colocar ele em coma, né? Então, ó, sedado, né? Ele vai ficar num coma induzido, né? A letra B está certa, antibiótico-terapia, geralmente se utiliza penicilina ou metronidazol. O debridamento do foco com a eliminação do Clostridium tetani também é outro princípio no tratamento do tétano. E as medidas gerais, né? Então, prevenção de escadas, alimentação, garantir uma via aérea pérvia, às vezes com necessidade até de intubação orotraqueal. Então, a quarta questão, bem objetiva aí, não cabe mais maiores comentários, a resposta é a letra A. E a quinta questão, vamos ver aqui a última questão do nosso rol aqui de questões. Né? Trabalhadores podem estar expostos à doença infecciosa causada pela toxina do bacilo tetânico, porque o tétano é uma bactéria, né? O Clostridium tetani, né? Numa perspectiva assistencial, o técnico de enfermagem deve saber que, letra A, se trata de uma doença contagiosa. Gente, não, né? Não é uma doença contagiosa, mas a sua infecção ocorre aonde? No meio ambiente, né? Não existe transmissão
interhumana. Beleza. O tétano acidental não atinge o opistótomo, ou seja, não produz o opistótomo, que é o quê? Aquela imagem lá da contratura envergada da pessoa, né? Está falso, né? Isso é uma imagem clássica do tétano, da contração espasmódica aí, dos músculos costais, né? O tempo de incubação estende-se a 28 dias. Geralmente é de 5 a 15 dias, o período médio, né? E ele pode chegar até 28 a 30 dias, né? Então, tá falsa ali aquela informação. E a letra E diz assim: o uso do toxoide tetânico é exclusivo para crianças. Na verdade, o toxoide tetânico ele é maiores de 7 anos e adultos, né? Menores vão trabalhar com DTP, né? Difteria, tétano e coqueluche. Então, não é exclusivo de criança o toxoide tetânico, né? Então, letra E também tá falsa, né? E aí, a gente chega ao final, faz uma revisão sobre a infecção tétano, uma doença infecciosa aguda não contagiosa causada pelo Clostridium tetani, trazendo sobre as principais medidas de tratamento, aquele roteiro, e falando um pouco sobre a estratégia de imunização e resolvendo, contextualizando no mundo dos concursos públicos. Aqui está a nossa propaganda do nosso cursinho. Se você quiser fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, é só mandar um oi para esse número aí, vai falar diretamente comigo, né? A gente pede que se inscreva no canal, a gente pede, se você puder, também deixar seus comentários, deixar suas críticas, seus elogios, compartilhar se você achar que esse vídeo vale, que você faça o seu compartilhamento. E acreditar, sonhe, acredite e realize. Essa é uma das filosofias do nosso Enferodonto, aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia. E a gente está aqui à disposição no e-mail, pode entrar em contato também pela plataforma do YouTube. Eu sou o Hermar II e desejo sucesso a vocês no rumo dos concursos públicos. E aí, galera, se você gostou do vídeo, então não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, seus comentários. Isso vai ajudar bastante a nós do canal trabalharmos para mais conteúdos em Enferodonto com vocês, aulas descomplicadas.